o Daniel Buriti, que é nosso baterista e nosso engenheiro de eventos, né? Aquelas cantatas que nós vivemos maravilhosas, sai tudo da cabeça dele lá, do planejamento dele. E Deus estava falando com ele aqui no meio desse louvor, que nós vivemos um tempo de muita unção na nossa igreja, muita unção, muito poder de Deus, curas tremendas. Não vou nem falar aqui porque você vai se assustar. Eu não vivi, eu ainda não era convertido nesse tempo, mas eles viveram, minha esposa viveu esse tempo também, que já é da igreja faz tempo, e milagres mesmo, sobrenaturais. Quem é desse tempo, lá da Santos Dumont? Aí, estão aí para testemunhar. Milagres, queridos, milagres tremendos aqui, assim, ó, na frente acontecendo. E de repente Deus resolveu tratar de nós por algum motivo, e tratou, mas muitos guerreiros permaneceram aqui na fé, firme, orando. Alguns nos suportaram, mas a boa parte dos guerreiros ficaram aí orando, buscando e atravessando o deserto, como o Silvio disse. E hoje, queridos, o Senhor está liberando de novo. Deus está liberando. Está liberado, queridos. Deus está abençoando, liberando milagres, sinais, conversões, arrependimento. A coisa mais difícil, queridos, olha, para um ser humano é muito mais difícil conseguir arrancar um arrependimento do que um nódulo de câncer. Como é difícil arrancar de um ser humano arrependimento, e a gente está vivendo aqui no meio da igreja, a equipe pastoral, os irmãos vêm compartilhar, como tem irmãos se arrependendo, vindo pedir: pastor, me ajuda, porque eu quero sair disso, eu não quero. É o Espírito Santo se movendo na igreja, queridos. Isso é avivamento. Isso é avivamento de Deus. O que Deus está fazendo aqui nos nossos ajuntamentos, o que Deus está levantando no meio de nós da liderança, é um tempo de Deus. Vem fazer parte, vem fazer. Você que talvez está em casa, há pessoas que estão em casa assistindo porque tem alguma dificuldade, realmente, algo que não permite vir. Mas você está em casa só porque você prefere ficar em casa, meu irmão, não perde esse tempo. Porque no dia de Pentecostes, quem estava ali viu línguas de fogo, poder de Deus, foi uma coisa tremenda. Mas alguns talvez estavam em casa. Então, se você não pode vir é uma coisa, mas se você pode vir e fica em casa, queridos, para com isso, vem fazer parte desse tempo. Como o Silvio disse, dá uma chance, deixa Deus restaurar a tua vida. É um tempo de Deus para nós, amém? Terças-feiras, às 8 da manhã e às 20, o Senhor tem ministrado aqui em nós. Na quarta-feira, o pronto-socorro espiritual, às 15h30, tem sido uma bênção. As ministrações também sobre a igreja nas quartas-feiras, na tarde da bênção. Os grupos de estudo da quinta-feira, olha, queridos, tem sido tão bom. Os homens, mulheres, jovens, adolescentes. O curso Vida Abundante é um tempo de comunhão, de estar junto, de compartilhar, de se conhecer, de estudar a palavra. Queridos, tudo isso Deus tem preparado para nós. Amém, queridos? Uma bênção só para você dar glória a Deus aí, é que aquela campanha que nós fizemos, né, Paz em Sua Casa, que nós esperávamos ter aí umas 15 casas para visitar, o Senhor nos surpreendeu com 90 casas para visitar, e aí Deus levantou também aqui, a gente falou, como é que nós vamos fazer para visitar essas 90 casas? Deus levantou uma equipe de missionários aqui, uma equipe maravilhosa, e nós finalizamos, as 90 casas foram visitadas para a glória de Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Milagres, bênçãos aconteceram, casas restauradas, algumas ainda estão finalizando, faltou uma ou duas visitas, algumas poucas, mas 99% foi feito. E tem novidade aí, hein? Se prepara. Missionários, se preparem, vem novidade aí de Deus, aleluia. E para encerrar, encontro com Deus. Queridos, se tá bom aqui, você imagina um fim de semana inteiro na presença de Deus nesse tempo. Meu irmão, minha irmã, esse negócio vai pegar. Esse encontro, mulheres, se você está com alguma dificuldade com seu marido, manda ele para o encontro com Deus. Vai voltar transformado. Vai voltar daquele jeito. Então, 24 a 26 de julho, logo na saída aqui, os irmãos vão estar fazendo a inscrição. Já faz a inscrição, porque a gente sabe que é o homem que manda na casa, né? Mas você pode só hoje ir lá, faz a inscrição e dá para ele, manda ele ir, tá bom? Só hoje.
Queridos, também hoje, como é o primeiro domingo do mês de julho, a gente vai dentro desse ambiente profético aqui, a gente vai declarar as bênçãos sobre nossas casas, nossas famílias, amém? Vocês querem ou deixa para lá isso aí? Então, amém. Então vamos lá, vamos aproveitar aqui para a gente não tomar muito tempo. Então vamos ficar de pé e eu vou fazer uma oração aqui sobre o mês de julho, e o que você vai identificando nisso, vai declarando sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós jejuamos o ano passado e Deus nos deu esse comando de orar todo o primeiro culto do mês, profetizando, declarando, queridos, e Deus está fazendo coisas no nosso meio para a glória de Deus. Então, vai orando aí pela tua casa, pode fechar os olhos aí, começa a profetizar, queridos. A oração aqui, essa oração é a oração de filho de Deus, amém? Você é filho, adotado por Deus, co-herdeiro com Cristo. Então você vai profetizar como filho, como um filho pede para um pai. Declara sobre a tua casa, sobre a tua vida no mês de julho. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui, Senhor, sobre nossas casas, nossas famílias, Senhor, sobre tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos nesse mês de julho, Pai. Nós declaramos, Senhor, nós pedimos, nós profetizamos como filhos, Senhor, como filhos, Papai. O Senhor nos deu poder de se tornar filhos, e como filhos, nós pedimos, Senhor, pela libertação, Senhor, pela liberação e desembaraço do que Deus tem colocado em nossas mãos, os projetos que o Senhor tem colocado no nosso coração, nas nossas mãos, projetos familiares, profissionais, ministeriais, em nome de Jesus, Senhor, libera, desembaraça, Senhor, traz a existência, Pai, em nome de Jesus. Oramos pela restauração das famílias da igreja, que foram afetadas pelas novas ideologias e culturas desse tempo. Que venha o céu, Senhor, sobre a restauração desses casais, nos relacionamentos de pais e filhos, Pai. Que haja conversão de pais para filhos, de filhos para pais, em nome de Jesus. Nós oramos pela saúde física da igreja, Senhor. Livra-nos, Pai, das viroses desse tempo, infecções desse tempo, enfermidades desse tempo. Cura a tua igreja, Senhor. Cura teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Oramos pelas emoções da igreja também. Que tenhamos nossas mentes e nossos corações guardados em Cristo. Guarda, Senhor, nossas mentes e nossos corações do desequilíbrio emocional. Coloca-nos, Senhor, no equilíbrio emocional, Pai, em nome de Jesus. Oramos pelas liberações financeiras sobre nossas famílias, Senhor, na contramão dessa nação, na contramão desse mundo, Pai. Libera, Senhor, liberações financeiras nas contas, no caixa de cada família, Pai. Que venha, Senhor, a colheita das ofertas que nós fizemos. Traz, Senhor, a 100 por 1. Repreende, Senhor, o devorador através da nossa obediência aos dízimos. Nos abençoa, Senhor, com a prosperidade, cada família financeiramente. Nós oramos também, Senhor, pela manifestação do céu em nossas vidas. Oh Espírito Santo, se movendo em nós, em nosso cotidiano, que venha o teu reino, o poder do Espírito sobre nós. Oramos pelo retorno dos irmãos que se afastaram, Senhor. Toca nesses corações, aquece esses corações, traga-os de volta, Senhor. E nós nos comprometemos contigo de recebê-los de braços abertos, com amor no coração, Papai. Nós oramos, Senhor, desperta a igreja para fluir no Espírito Santo, pela operação prática dos dons já distribuídos em nós. Libera, Senhor, ativa os dons, Papai. Nós oramos pelas pessoas também que nós queremos alcançar, Senhor. Em nome de Jesus, nossos discípulos, amolece, Senhor, esses corações. Quando nós lançarmos a Tua palavra, que essa palavra dê fruto naqueles corações, exploda dentro daqueles corações, em nome de Jesus.
Nós oramos pela reação da igreja, Senhor. A reação de cada um de nós ao chamado de Cristo para ser sal da terra e luz do mundo, onde nós estivermos, no meio de onde nós vivemos, na família, na faculdade, na escola, no trabalho, no bairro, onde nós estivermos, Senhor. Manifesta em nós o teu poder, Pai. Nos leva, Senhor, a assumir a atividade de embaixador de Cristo, trazendo-o assim na terra como no céu, onde nós estivermos. E por fim, Senhor, nós oramos te apresentando, Senhor, as eleições desse ano, nessa nossa nação, papai. Um momento tão conturbado, Senhor, em nome de Jesus, de tantas divisões. Nós não tomamos posição, Senhor, de nenhum homem, Senhor, de nenhum partido. O que nós pedimos, Senhor, é que o seu poder venha destronar as fortalezas de corrupção, Senhor, que há mais de 500 anos atinge a nossa nação, mantendo a nossa população escrava de uma política corrupta, de interesses pessoais. Que o governo de Deus seja estabelecido nessa nação, o governo do Altíssimo estabelecido através das nossas autoridades, levantadas e eleitas pela tua vontade, Senhor, pois só o Senhor conhece os corações. Nós oramos pela nossa cidade, que venha o teu reino sobre São Caetano do Sul, pelo Brasil, Senhor. Sara a nossa terra, Senhor, sara a nossa terra, que os céus se abram sobre nós, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Pode se assentar, queridos. Abre sua Bíblia aí comigo no livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, verso 13 a 18. Aleluia. Capítulo 5, verso 13 a 18. Vamos ter que ser rápido aqui, queridos, por conta do tempo. Mas vai ser uma benção. Aleluia. Algum de vocês, Tiago capítulo 5, verso 13. Algum de vocês está passando por dificuldade? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham, orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Aleluia. Quem crê nessa parte aqui? Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu, olha isso, queridos. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Aleluia. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Olha que estranho, queridos. Ele falou para orar e ungir para ser curado. Mas depois fala outra coisa aqui. Confessem seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Depois ele dá o testemunho de Elias, que orou, parou de chover e orou de novo depois e veio a chuva. Pede para o Senhor falar contigo aí, meu irmão e minha irmã. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós, num tempo tão curtinho, Senhor, 1h30, 2 horas, o Senhor se manifesta no nosso meio, o Senhor faz mover em nós, Pai. Nós te pedimos perdão por dedicar tão pouco tempo, Senhor, a Ti. Mas nós pedimos que o Senhor venha, Senhor, e use esse tempo, Papai. Manifesta o Teu poder em nossos corações, através da Tua palavra. Ministra, Senhor, libera, quebra, Senhor, barreiras. Transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Bom, eu vou pular um montão de coisa aqui. E vou já para o final, tá? Para a conclusão. Hoje é o último dia, queridos, do livro de Tiago. Quem foi abençoado aí por esse tempo dessas pregações de Tiago? Glória a Deus, que tremendo. Louvado. Olha, eu fui muito ministrado. Foi um tempo tremendo. Então, se você leu, continue lendo Tiago, queridos. É um livro tão simples, mas tão prático.
é tão básico, mas tão profundo. É tremendo esse livro. E ele fala, eu tenho certeza que quem leu foi ministrado. Alguma coisa saltou aos olhos, alguma coisa Deus falou ali com você sobre a sua vida. Então, continue lendo Tiago. Nós vimos tantas coisas aí. Um resumo rápido aqui. No capítulo 1, ele fala de: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando passarem por qualquer tipo de provação. O Silvio falou aqui que o Senhor, quem pegou essa palavra, queridos? O Senhor está tirando você do Egito. Quem crê nisso? Amém? O Senhor está te tirando do Egito. Mas não é só isso. Quando você sai do Egito, você entra no deserto. Assim aconteceu. A gente acredita que assim, sair do Egito, sair da escravidão, minha vida agora vai explodir. Não, não é, queridos. Quando a gente sai daquele momento de escravidão, o Senhor precisa tratar você e eu para colocar você no lugar de bênção, para colocar você no propósito dele. Você estava escravo. Agora precisa ser tratado, transformado para chegar na bênção. Amém? Então, quando a gente sai de uma escravidão, quando Deus tira você de uma escravidão emocional, de uma escravidão sentimental, de uma escravidão de alma, de pecado, de uma escravidão de família, às vezes, de uma escravidão profissional, de uma escravidão financeira, as mais diversas escravidões que acontecem, quando Deus tira você, Ele vai tratar você antes de colocar bênção, para que você não perca aquela bênção, para que você não jogue fora, para que você não desperdice, para que você saiba o que fazer com aquela bênção onde Ele está te colocando. É um tempo de tratar de Deus. Recebe essa palavra que o profeta Silvio trouxe hoje em nome de Jesus. Amém? E ele fala, e o Tiago já sabia disso, o Silvio já tinha falado para ele lá atrás. E aí por isso que ele falou assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça. E depois ele fala lá no capítulo 3 da língua, que o pastor Misael falou aqui tremendamente, que a nossa língua, como pode a língua de uma pessoa profetizar bênçãos, mas também profetizar maldição, fonte de água doce, fonte de água suja. Como a gente pode em algum momento estar aqui orando e declarando sobre a nossa casa: Senhor, a minha casa vai ser transformada, a minha casa vai ser uma bênção. E depois chega lá, acontece alguma coisa, você começa a amaldiçoar a sua casa, porque você ficou bravo, e reclamar, e quer chutar a porta, chutar o cachorro. Queridos, a nossa boca é fonte de bênção em todo tempo. Em todo tempo. E depois ele fala no capítulo 4, essa parte é tremenda, porque ele fala, capítulo 4, verso 4, fala: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúme? Aleluia. Queridos, você pode estar numa religião. É uma bênção, vai ser bom, vai ser gostoso. Vai viver das emoções, legal. Ou você pode entender que você foi comprado por alto preço. Preço de sangue. Ele comprou a tua vida e te tornou filho de Deus, te deu uma nova identidade. Ele te lavou de todo o seu pecado, pagou o preço desse pecado, adotou você como co-herdeiro com Ele. Jesus fez tudo isso por nós. E aí ele ainda fala assim: ainda vou te dar o meu Espírito dentro de você, para fechar a conta agora. É o meu Espírito conduzindo a tua vida. Aí a gente deixa o Espírito para lá e vai, porque é tão gostoso. Meus amigos são tão legais, é tão bom estar com eles, ali na roda dos escarnecedores, falando um monte de abobrinha. E é tão gostoso ali, é tão bom estar ali com eles, me enchendo a cara, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo. E não tem problema, porque todo mundo faz, não tem problema. Não vamos ser tão radical assim. Adúlteros. O Espírito Santo de queridos, Deus nos comprou e Ele tem ciúme, Ele quer você para Ele. Ele quer eu para Ele, só dEle, pertencendo a Ele, vivendo com Ele. Aí sim, aí se manifesta o poder de Deus na tua vida. Aí vem as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Aí vem o milagre de Deus sobre a tua vida.
E fala da vida devocional, e fala muita coisa, não vai dar para a gente seguir aqui com isso. Então, hoje a gente vai encerrar essa parte. Eu vou ler rapidamente aqui, eu vou ministrar aqui rapidamente sobre constância espiritual. Constância espiritual, queridos. Nós estamos vivendo a igreja do último século, a igreja do último tempo. O Daniel falou isso aqui também, enquanto estava no meio dos louvores que o Espírito Santo ministrou sobre ele. Nós estamos na igreja dos últimos tempos. Esses últimos tempos pode ser mais 50 anos, mais 100, mas comparado à história da igreja, é o último, a última parte dela. O relógio de Israel profético, o relógio profético, bíblico, já está quase todo cumprido. Falta muito pouco para se cumprir totalmente. Nós estamos nos últimos tempos, queridos. E nesse tempo o Senhor está nos chamando para ser uma igreja relevante. Não apenas ser apenas uma igreja que se reúne aos domingos e canta louvores e prega a palavra e depois vai para casa. O Senhor quer uma igreja relevante, uma igreja que viva o poder de Deus. Uma igreja que vive o poder de Deus aqui e lá na tua casa, lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, onde você estiver. O Senhor quer que nós nos tornemos igreja de Cristo. Igreja de Cristo verdadeiramente. Deus quer levantar a igreja primitiva era a igreja original, a igreja perfeita, a igreja recém-iniciada, logo após a ida, quando Jesus ascendeu aos céus. E essa igreja ao longo dos séculos veio se desconfigurando, queridos. E chegamos onde nós estamos, e glória a Deus que nós chegamos até aqui. Mas o Senhor está nos chamando agora, queridos, para uma igreja de um chamado específico. A igreja do último século, a igreja preparada como noiva adornada para Cristo. Noiva preparada. Sabe a noiva quando se prepara? E ela está se preparando ali para o casamento e coloca lá toda aquela coisa, toda aquela preparação, me fugiu a palavra aqui. E para que aquilo? Para o casamento, para o noivo. O Senhor está nos chamando para isso, queridos. O noivo está às portas, está voltando, e o noivo quer ver a noiva se preparando para ele. O noivo quer ver você se preparando para ele. O noivo quer ver você pensando nele. Será que a noiva, na véspera do casamento, ela está pensando em alguma outra coisa? Ela está preocupada com alguma outra coisa? Queridos, o Senhor quer que você continue vivendo como a noiva. Tem que acordar, tem que trabalhar, tem que comer, tem que fazer tudo que todo mundo faz, normal. Mas aqui, aqui está conectado com o noivo, aqui está ansioso, está preocupado, está querendo mais. Sede, fome, vontade. Pode parecer uma utopia, meu irmão, mas o Senhor vai despertar você em nome de Jesus. O Senhor está despertando a igreja, já está despertando, e tem mais, não é só a nossa não, queridos. O Senhor está fazendo um mover tremendo no avivamento bíblico. O que tem acontecido por aí tem sido uma coisa fenomenal. Nós tivemos aí o Congresso de Jovens na Bahia, em São Paulo, foi uma coisa incrível, assustadoramente incrível, queridos. Jovens assim, adolescentes sendo batizados no Espírito Santo, sozinhos assim, uma coisa tremenda acontecendo. E em várias outras igrejas, o Senhor chegou o nosso tempo, porque sei lá por quê, porque Deus quis. Há um avivamento acontecendo no mundo inteiro, dentro de faculdades, o pior lugar que poderia ter para acontecer, o mais difícil. Avivamento de Deus, queridos, acontecendo dentro de universidades pelo mundo todo. Queridos, a gente olha pelas redes sociais ou pelos noticiários, você só vê tragédia. Se você se conecta com o Espírito, levanta dentro de você um fogo, uma fé tremenda que faz com que você se preparar para o noivo, deixa de ser uma utopia distante e se torna uma realidade do seu dia a dia. O fogo do Espírito aquecendo o coração. Aleluia. Deus quer encher nossas lamparinas, queridos. Nós precisamos viver uma igreja simples. Igreja simples, prática, firmada nos fundamentos. Uma igreja que vai viver o Evangelho sem religiosidade, sem hipocrisia, sem ilegalidade, mas viver o Evangelho puro, a essência, viver a essência, sem fantasia, a essência da palavra, inimiga do pecado, amiga de Deus, uma igreja adoradora, que atrai a presença de Deus quando começa a adorar o Senhor, porque a lamparina está cheia, porque
não é aqui que se preocupa, mas se preocupa com o noivo e se prepara para o noivo todos os dias. Então, quando essa noiva se junta aqui, a glória de Deus manifesta mesmo, porque já está conectada com o noivo. Aleluia. A santidade, queridos, além do básico. Nós às vezes confundimos a santidade com falar palavrões. Não, eu estou em santidade, porque eu nem falo mais palavrão, não bebo mais nada também. Então eu estou em santidade, queridos. Isso é o primeiro passo, o rudimentar, é muito raso. O Senhor está nos chamando para mergulhar no profundo. Santidade é muito mais que isso, queridos. Muito mais que isso. Santidade é quando você crê mais no poder de Deus do que nas circunstâncias. Isso é santidade. Quando você enxerga mais o reino de Deus do que o que acontece aqui nesse mundo na tua vida. Quando a sua fé está muito mais no poder do que Deus está fazendo na sua história nesse momento do que o que está acontecendo de ruim ao seu redor. Santidade é quando você passa o seu dia a dia preocupada com o noivo. Isso é santidade. Parar de beber, parar de fumar, parar de falar palavrão, que isso é o raso do raso, é a primeira fase. O Senhor quer levantar uma igreja que entende que Cristo é o suficiente. Cristo é suficiente. Nós precisamos entender isso, queridos. Você pode estar precisando de dinheiro. Você pode estar precisando de saúde. Você pode estar precisando de querer casar. Você pode estar precisando de um conserto no casamento. Você pode estar precisando de infinitas coisas. E tudo bem. Você vai orar por isso. Vai buscar, vai trabalhar, vai fazer o que tem que fazer. Mas dentro do coração, lá dentro da sua mente, tem uma coluna que diz: Cristo é suficiente na minha vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Cristo é suficiente na minha vida. Fecha seus olhos aí um pouquinho agora. Só fala assim. Olha essa situação da tua vida, seja ela qual for. Repete assim. Olhando para essa situação. Cristo é suficiente para mim. Cristo é suficiente, meu irmão, minha irmã. Os problemas vão acontecer todo dia. Vai continuar. Resolve esse aí, depois vem outro. Mas Cristo é suficiente na tua vida. Aleluia. O Senhor quer essa igreja, uma igreja que troca a humanidade pela suficiência de Cristo. O Senhor está nos chamando para ser igreja, queridos. E aí, para finalizar, só há uma única forma de manter isso. A constância espiritual. Só tem uma, não tem duas. É uma forma. E o apóstolo Paulo, na sua revelação, na sua intimidade com Deus, ele é muito certeiro em poucas palavras. Ele diz, resume tudo isso. E ele fala assim: não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho. E quando ele fala não vos embriagueis com vinho, não está falando do produto vinho, da garrafinha. Não está falando do produto vinho, queridos. Ele está falando de todo produto que não é do Espírito Santo e que está na tua vida, ocupando espaço de Deus. Não vos embriagueis com as distrações que tiram você do foco do que Deus quer fazer na tua vida nesse tempo. E depois fica reclamando: Senhor, nada aconteceu. Não vos embriagueis com o que te afasta de Deus. Não vos embriagueis com amizades que te tiram do seu lugar, do lugar que Deus chamou você para estar. Não vos embriagueis com as amizades que te tiram do lugar preparado para você. Não vos embriagueis com pornografia. Não vos embriagueis com pecado. Não vos embriagueis com pessoas que não te pertencem. Isso é adultério, seja você casado ou solteiro. Enquanto você é solteiro, meu irmão e minha irmã, qualquer outra pessoa é seu irmão em Cristo. Só isso, nada além disso. Depois que você casar, continua sendo seu irmão, mas se torna uma só carne com você. Mas até casar, é só seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo. Cuidado com o que você faz com sua irmã ou seu irmão em Cristo, porque existe um Pai poderoso olhando.
Não vos embriagueis com pessoas que não te pertencem. Não vos embriagueis com dinheiro. Não vos embriagueis com aflições. Aleluia, aleluia. Vamos levantar, queridos, vamos ficar de pé. Eu vou parar por aqui, mas eu queria ministrar sobre você agora. Aleluia. O apóstolo Paulo fala de forma tremenda: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Oh, aleluia. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Oh, aleluia. Fecha seus olhos aí, queridos. Coloca sua mão aí no seu coração agora. Aleluia. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Pede para o Senhor agora, queridos. É a única forma de você se manter na constância espiritual, de manter dentro de você o que você recebe do Senhor. Pede para o Senhor. Fecha seus olhos aí, porque é você e Deus agora. Pede para Ele: Senhor, me enche do Espírito. Me enche do Espírito. Aleluia. Se você estiver cheio do Espírito, se Cristo é suficiente para você, você vai viver, queridos, esse tempo como o Tiago disse. Se você está passando por dificuldade, você não vai ficar desesperado, não vai chorar, não vai gritar. Então ore, você vai orar. Se você estiver passando por alguma dificuldade, você vai orar e confiar. Isso é santidade, queridos. Alguém está feliz? Não vá se assentar à roda dos escarnecedores para comemorar. Não vai jogar seu tempo fora, sua energia fora, onde as coisas são roubadas de você. Se você está feliz, cante louvores. Isso é a igreja de Cristo. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Queridos, o Silvio falou aqui, é verdade. Muitas vezes há uma bênção liberada para você, e nós temos às vezes vergonha de vir aqui na frente pedir oração. Meu irmão, quebra isso em nome de Jesus na tua vida. Receba a oração. É assim que funciona a dinâmica do reino de Deus na igreja. É assim que funciona a igreja. É assim que Jesus estabeleceu a igreja funcionando. Uns orando pelos outros, os líderes ministrando sobre as ovelhas. É assim que Deus opera, queridos. Sai dessa estagnação de igreja moderna, fria, sem poder de Deus. Está enfermo? Peça oração. Confesse seus pecados uns aos outros. Entrega, meu irmão. Para de colocar pecado embaixo do tapete. Para de guardar. Se tem pecado, confessa e entrega ao Senhor. Há uma liderança aqui nessa igreja, e eu posso dizer, pela graça de Deus, uma liderança com ética. Não tem fofoca. Abre seu coração, meu irmão. Sai dessa escravidão. Como o Silvio disse aqui, o Senhor quer tirar você da escravidão. Mas se você está preso em pecado, você vai ficar nesse lugar. Confessa os seus pecados. Aleluia. Santo, poderoso Deus. A oração do justo tem grande poder e produz grandes resultados. A oração do justo causa efeito, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Enchei-vos do Espírito, onde a cura do câncer. Enchei-vos do Espírito, onde há prosperidade. Enchei-vos do Espírito, onde há o poder de Deus. Enchei-vos do Espírito, onde há arrependimento. Enchei-vos do Espírito, onde há conversão do velho homem. Enchei-vos do Espírito, onde há portas que se abrem. Enchei-vos do Espírito, onde há restauração de relacionamentos. Enchei-vos do Espírito, onde há perdão de pecados. Enchei-vos do Espírito, onde há milagres impossíveis.
Enchei-vos do Espírito, onde a restituição do que se perdeu. Enchei-vos do Espírito, onde há identidade. Aleluia, aleluia. Oh, recabachará la manaia. Oh, rebacheira la manaia. Oh,